Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estamos aqui nessa caminhada vitoriosa do concurso da CESP 2022. Hoje a gente vai fazer um vídeo institucional específico, redação PJC e, claro, para falar de redação, nós temos que falar com um cara, o melhor professor de redação que nós temos aqui no estado do Mato Grosso, professor César Bodão. Tudo bem, professor? Obrigado, professor. Joia, Tudo tranquilo? jóia, vamos falar, né? Vamos falar, né? Então é o seguinte, isso aqui é um institucional, para explicar como é que vai funcionar o nosso curso de redação. É importantíssima a redação, porque é um dos elementos de eliminação do edital. A banca da UFMT trouxe 4 critérios bem específicos e, cara, papo reto com você. O cara escreve bem, Bodão. Mas se ele não souber a técnica, ele tem tudo para rodar. Exatamente. Precisa saber, precisa conhecer os itens. Inclusive é o seguinte, Bodão, no concurso da Câmara que teve ano passado, tem uma aluna nossa aqui da LAC, foram quase 5 mil inscritos, né? Vem para cá mais um pouquinho, Bodão, né? Quase 5 mil inscritos, Bodão. O que aconteceu, cara? Ela passou em 6º lugar, 6º ou 8º lugar, alguma coisa assim, e ela foi eliminada na redação. Na redação. Exatamente. Cara, ô louco, né? Então vem comigo, olha só. Nosso curso de redação, tá? PJC MT 2022, tá? São 3 redações corrigidas, atenção, conforme o edital e com o foco na UFMT. Este curso nosso é um curso específico para PJC MT, tem outro também do CFO que cobra redação, por apenas 10 parcelas de R$ 150, tá? Lembrando que o edital foi publicado, o edital está na praça. A data da prova é do dia 20/2 de 2022, as inscrições vão até o dia 24 e a banca é a nossa gloriosa, a nossa casa, né, Bodão, na UFMT, né? A gente conhece bastante. Conhecemos bastante, boas lembranças, né? Exatamente. Antes da gente falar um pouco mais sobre o nosso curso, como é que vai funcionar, quantidade de rodadas, a data da rodada, como é que vai ser a temática, eu quero fazer um pequeno merchan para vocês. A LAC Concurso está fazendo a melhor e a maior campanha da CESP 2022. Somente para o concurso da PJC, que envolve os cargos de escrivão e investigador de polícia, nós temos aqui o curso online, super promoção para derrubar a concorrência, curso online super competitivo, 10 parcelas de R$ 35. Temos o nosso curso presencial também para quebrar a concorrência, com 10 parcelas de R$ 99. Temos o curso de redação, que é provas discursivas online, 3 redações por 10 de 150, preço também muito competitivo. Temos ainda o aulão de véspera presencial, vagas limitadas, são apenas 90 vagas por apenas 10 de 10, R$ 100. E eu não quero fazer online, eu não quero fazer presencial, eu quero fazer online, estou no interior. Cara, não tem problema, pode fazer o aulão de véspera, 10 parcelas de R$ 5, mano. Fácil, hein? Pai para filho, de pai para filho. Edital publicado, está aqui para vocês e agora a gente vai falar um pouco como é que vai funcionar essa parte da discursiva, né? São 3 rodadas. Primeira coisa, né? Bodão, perfil da banca da UFMT de redação. A banca da UFMT traz um perfil um pouco diferente dos outros, porque ela traz especificado a pontuação e bem esmiuçados tipos de critérios que ela utiliza. Para forma avaliativa. Exatamente. E é uma redação dissertativa argumentativa. Não é expositiva, é dissertativa argumentativa. Como a maioria dos concursos hoje. Então, o modelo é bem específico, está bem colocado lá no edital. E nós vamos ter essas 3 rodadas. Olha só, Bodão, banca da UFMT. Então, isso aqui está no edital, está publicado. PM, CFO e PJC. Esse curso ele é 100% focado no perfil da banca da UFMT? 100% focado no perfil da UFMT, com todos os critérios que a UFMT colocou lá, inclusive a pontuação. Inclusive o espelho da prova é o espelho da prova de redação da UFMT. Aqui na LAC, o nosso objetivo era aproximar o máximo possível o seu ambiente real de cobrança, né? Exatamente, para você ter... Essa estrutura de redação, você fez uma pesquisa, claro, em últimas provas, né? Essa estrutura de cobrança da UFMT seguiu o padrão das demais? Sim, os padrões, o padrão que ela colocou nas últimas redações que ela fez para o concurso, claro que nem todo concurso tem redação, mas nos últimos que ela colocou, nós colocamos aqui também. Seguiu essa regra também, né? Ok. Bodão, antes de a gente explicar esse detalhe aqui, é uma coisa que chamou muita atenção, eu sou concurseiro profissional, e muitos concursos aí que a gente oferece,
eles falam o seguinte, olha, o tema da redação será um dos assuntos da prova de direito penal processual, por exemplo. E neste edital aqui não consta isso. Não, é um perfil da UFMT pegar e colocar isso desde a época que ela fazia o vestibular, da SERV, né? Então a SERV vai fazer o seguinte, ela vai colocar o item de redação, mas não vai dar o que você precisa estudar. Então, o que nós falamos, o que nós sugerimos? Nós sugerimos que o candidato esteja preparado, leia daqui para frente, todo dia, assuntos relacionados à segurança pública, envolvendo a PJC, e também assuntos gerais. Então você precisa ter um conhecimento de Mas não tem pegadinha, né? Não tem pegadinha. Esse tipo tá? Covid, todo mundo sabe alguma coisa, né? Particularmente, acho que não é ruim. Não é ruim. Porque quando você tem que estudar um item, por exemplo, do último concurso que você tinha que estudar LDB, tinha que estudar todos os itens da LDB, terrível isso. Tá? Então quando você tem uma coisa mais aberta, é mais fácil para fazer a prova. Na cabeça do próprio corretor, ele sabe que não há uma coisa específica, mas uma coisa mais aberta relacionada a um tema da atualidade. Outra coisa, Bodão, assim, que eu senti falta nesse edital aqui. Normalmente eles falam o seguinte, olha, você tem que desenvolver um texto, 30 linhas. Mais de 30 linhas não serão levadas em consideração. E aqui não tem um limite de linhas. Não tem um limite de linhas, porém, nas últimas provas que nós verificamos, a folha é uma folha de 30 linhas. Ou seja, o limite é o limite da folha. Tem que caber ali. Tem que caber ali, tá? Com aquele velho elemento da concisão, que você sabe escrever várias ideias com o mínimo de palavras, né? Tem muita gente que não sabe o que é concisão. Vou dar um exemplo aqui. Ao invés de você falar assim, eu nasci no estado de Mato Grosso, você diz, eu sou mato-grossense. Você escreveu a mesma coisa com o mínimo de palavras. Tá? Fica até mais fácil, né? De ler, interpretar, isso né? para você, por quê? Isso aí você tem que colocar muitas informações com qualidade, com poucas palavras. Isso tudo você vai aprender no nosso curso. Então é o seguinte, isso aí é uma assessoria para vocês, tá? É uma assessoria, a prova de redação tem que ser levada em consideração. Quem não estudar tecnicamente não vai ter dificuldade de vencer o regulamento. Gente, como é que funciona esse curso? Vamos na parte prática primeiro, depois a gente fala a parte de vídeo, né? A coordenação pedagógica, a gente definiu 3 rodadas, tá? Então, são 3 rodadas, cada rodada é um tema, tá? Baseado já no edital, na história da FMT, no foco, né? Temas ligados à segurança pública, os 3 temas aqui. Então, no dia 21, aliás, hoje já está lá, no dia 21 já está disponível a primeira rodada. Já está lá. Então, você tem até o dia 21, né, por exemplo, para você fazer a redação. Como é que é? Lá você vai baixar o espelho, você vai fazer a redação, caneta, tá? Vermelha não pode, né? Não, é azul ou preta. Azul ou preta. Só que tem um detalhe, professor. O edital fala em caneta azul ou preta, mas a minha sugestão é que você vá com a caneta preta. Por quê? Porque muitos fiscais que estão lá, e os últimos concursos são só de caneta preta, eles vão criar problema para você. E até você provar aquela velha máxima, que focinho de porco não é tomada... Eu levaria 2 logo, hein? Leva 2 canetas e faz com caneta preta, tá? Mas não tem problema. O edital diz caneta azul ou preta, transparente. Caneta transparente. Então, seguindo o passo, o cara baixa a prova, o espelho, imprime, caneta preta. Ele tem lá tem um texto já ilustrativo para você poder fazer a redação de acordo com o edital. Igual ao FMT. Você vai fazer a redação, você vai escanear, tirar uma foto, você vai subir, fazer o upload, né, lá na área do aluno, tá? Tudo isso por 10 de 15 reais, 150 reais. 10 de 15 reais. 10 de 15 reais, né? Barato, né? Aí é o seguinte, o que vai acontecer aqui? A equipe do professor César Bodão vai analisar de acordo com os critérios e vai ter um feedback. Exatamente. Então, ó, muito importante isso. Faça na folha padrão da LAC concurso. Nessa folha espelho da LAC concurso. Por quê? Porque lá tem o número de linhas, você consegue fazer nas linhas e a gente corrige de acordo com isso. Se você fizer na folha do caderno, por exemplo, até corrige. Mas depois, para você entender a nossa correção, vai ficar mais complicado, tá? E aí ele vai ter a correção real, o mais próximo possível, que
lá do edital. São os critérios que estão colocados. E a gente aqui. fala com muito conforto, né? Porque a gente é egresso da FMT, né? Nossa Exatamente. gloriosa FMT. São 3, né? Então você tem a primeira, tem a segunda e a terceira. O que aconteceu no último curso nosso de redação do Banco do Brasil? Cara, foi absoluto esse curso, foi fantástico esse curso, que foi o seguinte, cara, olha só. O cara chegou e falou o seguinte, Bodão, ó, eu vou preocupar com a redação na última semana. Aí o cara pegou no mesmo dia, fez as 3. Adiantou alguma coisa? Não adianta, porque você vai melhorar a sua redação, melhorar o seu entendimento, entender o feedback que nós estamos dando para a redação seguinte. Se você fizer tudo junto, não dá tempo de você analisar, refazer a redação, porque um dos elementos fundamentais da redação é a refacção. É você escrever de novo sem aqueles problemas. Tá? Isso é provado, melhora o seu entendimento. Melhora você refaz a redação com feedback e depois você faz a outra redação. Exatamente. Quanto mais cedo você... Lembrando que o feedback nós não corrigimos. A gente só dá, você que tem que fazer e comparar as duas redações. Lembrando, ó, quanto mais cedo você fizer, nós temos 3 dias. A partir do momento que você entrega a sua redação, ela chega para o nosso corretor, 3 dias depois, claro que ele vai fazer antes, mas 3 dias depois já está a sua redação lá. Então, quanto mais cedo você fizer, melhora o seu feedback, melhora a sua relação com o texto, para melhorar a sua escrita. Dia 4/2, cara, a prova é dia 19, cara. Então, cara, tenta cumprir os prazos, né? Uma coisa eu garanto, cara, se você fizer isso, seguir as nossas orientações pedagógicas, na redação você vai perder o medo, vai perder o trauma, você vai saber o caminho, você vai saber se desenvolver, isso ajuda muito e aumenta muito a sua performance. Exatamente. Galera, então isso aqui é a parte prática. Tá? Agora é claro, né, que a gente não vai postar a redação lá se não tiver nenhuma aula, né? Gênero, tipo, questão de elementos de coesão, elementos de coerência. Então o professor César, o que ele vai fazer? Ele vai gravar 3, 4 aulas teóricas, tá, para a UFMT, tá? 3, 4 aulas teóricas da UFMT abertas, que essas aulas servem tanto para PM, servem tanto para CFO, para oficial lá de saúde também, serve para todo mundo, né? Porque é teórica da banca da UFMT. Você tem que assistir essas aulas aí serão em torno de 40, 60 minutos cada uma, né? Exatamente. A primeira aula vai ser de que assunto, Bodão? Nós falamos sobre as dicas sobre coesão, coerência, separado. Uma aula. Depois coerência. Depois então, uma aula de coesão, uma aula de coerência. Clareza textual. Clareza textual. E depois nós fazemos a correção. E gêneros, não vai ter uma aula de gênero? Não, dentro da clareza nós falamos sobre os gêneros. Dos gêneros. Gêneros textuais e tal. Porque gêneros textuais, você precisa entender o que é o gênero textual e saber que o gênero que nós vamos trabalhar é aquele. É isso. Então é bem tranquilo. Então é o seguinte, o gênero vai ser um argumentativo. Isso aí é tipologia. Tipologia é dissertação argumentativa. Agora, o gênero textual, ele vai estar na categoria de prova para concurso público, uma prova para concurso público do gênero dissertativo. E além disso, tá, a gente vai disponibilizar aí umas 2, 3 redações aí para os alunos, né? E a gente vai corrigir isso em vídeo, né? Um feedback de vídeo, pode ser até ao vivo, fazer um podcast, isso aí, dentro da sua área. Então, com certeza, isso é uma ajuda aí muito importante, isso vai tirar um peso da sua responsabilidade. Bacana, galera? Então, esse aqui é o nosso curso de redação da Banca FM. Só para vocês terem uma ideia, o nível de cobrança é o seguinte, temos aqui, ó, 4 itens, né? A habilidade 1, Bodão, você... Não, isso aí, os itens, nós vamos especificar as habilidades, mas os itens aqui dizem respeito a clareza, coesão, coerência, a parte estrutural, que é a parte de redação, e depois a parte de conteúdo, que é a que tira mais pontos, que nós vamos verificar aqui agora. Que é o item 5, né? Que é o item 5, tira 5 pontos. Então não é se você ir lá e fazer um texto aleatório. Não. Você tem que produzir um texto na cabeça com esses 4 itens. Que nós vamos falar aqui. Presta atenção. Todos esses itens aqui são os itens que serão avaliados. E também são os itens que nós avaliaremos nas redações que você vai enviar aqui do nosso curso. 10 pontos. 10 pontos. A redação vale 10 pontos. Nota de corte, 50%. Exatamente. Se você acertar lá, por exemplo, 49 pontos, foi. Já não cabe mais. Lembrando que ainda cabe concurso. Você não recurso. Pode... É o recurso, desculpa. Se você não pode querer morrer na primeira nota que você tenha. Tem 49 pontos? Professor, tirei 49 pontos. Manda para nós.
nós vamos olhar a sua redação e falar, não, vamos entrar com recurso, fazemos o textinho para você, eu faço o texto, isso já é uma tônica aqui já do LAC Concurso, nós fazemos o texto e enviamos para a banca o recurso, tá? Somente para aluno matriculado, hein? Somente para aluno lá. Isso é bem claro, hein? Nós verificamos o nome lá para ver se é aluno, porque às vezes, né, no último concurso que nós tivemos aqui da PM, para sargento, né? Sargento. Para sargento, nós tivemos vários alunos que mandaram e foram aprovados porque ganharam pontinho. No concurso da SEDUC, uma amiga nossa em comum, né? Ela tinha até, né, estava meio chateada, né? Exato. Aí ela fez... No concurso da SEDUC tem uma professora que ela fez... Espetacular! Espetacular! Só que na primeira parte ela fez 49 pontos ou 48. E já estava desanimada, eu disse, não. Até lembro que eu falei para ela, olha, quem morre na véspera é peru. Né? Vamos lá, ela tem essa frase com ela até hoje. O que aconteceu? Ela entrou com recurso lá, vários entraram, 3 pontos, eu acho, ou 2, foram 3 questões ou 2 foram anuladas, e ela conseguiu, no limite, passar. Só que na segunda fase, ela tirou 10, em 3 itens ela tirou 10 em 2. Passou em terceiro lugar no concurso. Tá? Para você ver que não pode, leve para sua vida. Quem morre na véspera é peru. Você não teve a pontuação, não se desespere, vamos entrar. Meu, você vai estar super assistido, né? Super assistido. Vou passar rapidamente aqui os critérios, porque o professor César gravou um vídeo já detalhando cada um deles, vai né? estar lá no nosso curso, tá? Já está lá, né? Vai estar lá, está sendo ditado. Então vamos lá, olha só para você ter uma ideia aqui. Então farão a prova aqui, né? Todos que são, não tem mais aquele negócio, educação especial não faz. Todo mundo faz prova dissertativa. Não, a prova dissertativa, aquele que passou, teve 50%, ok? Não, a estou dizendo a primeira parte né? aqui, ó. Ah, sim, Todos que foram regularmente inscritos terão que fazer a prova, vamos fazer a prova. Prova discursiva e tal, aí nós temos aqui, ó, 406, 58 e 116, né? Ou seja, são 580 redações para investigador. Isso. E 580 redações para escrivão, né? Só para fazer um pequeno merchan aqui, né? A LAC, Bodão, desses dois aqui, nós queremos 500 alunos aprovados, cara. 500 redações corrigidas. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Aqui a gente não está para brincadeira. Tá? Aqui é coisa séria. Aqui é sério, cara. Aí eu fico até preocupado, Bodão, nessa área, quando sai edital assim, brota um monte de cursinho, cara, de tudo que é esquina. O cara, em pouco tempo, estudava com a gente aqui, era um péssimo aluno ainda, vai lá e monta um curso. Não, vamos voltar aqui porque é melhor, né, gente? Bacana, gente. Então temos aqui, ó, tá? Essa aqui no caso de haver empate na última posição, todos os candidatos que se encontrarem nessa situação serão também selecionados para a correção da redação, ainda que ultrapassado o limite referido. Ou seja, se a última pontuação foi lá 55 pontos. Ok. Se eu tiver 100 candidatos com 55 pontos, esses 100 terão a redação corrigida. O número aqui, ó, então são 580, ok? O último lá, o 500 fez 55 pontos, ok? Só que tem mais 6 com 55 pontos. Isso. Todo esse bloco aqui vai ser corrigido. Então, não melhor ainda, né? Tá? Você fez a última pontuação, você vai ter a sua redação corrigida. É assim, simples assim. Os candidatos não selecionados de acordo com os itens serão considerados eliminados. Ou seja, claro, né? Não fez metade, não fez 50%, vai ser eliminado. Tá? Utilidade pública agora. A prova está no edital, são 4 horas e 30 minutos. Isso é importante. Tá? O cara vai ter que fazer 60 questões de prova objetiva. Diversas matérias. E dentro desse tempo ele vai ter que fazer o rascunho e transcrever a redação para o gabarito definitivo da redação. Você tem que pensar a sua redação, fazer o rascunho e transcrever em 1 hora. Então é o seguinte, a orientação, orientação aqui, galera. Orientação. Presta atenção aqui. Ó, são 4 horas e 30 minutos. Bacana. 1 hora é redação. Dessa redação aqui, o tempo destinado para a produção do texto. Produção, rascunho e final. 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos é suficiente. Transcrição. 15 minutos. 15 minutos. Tá? Aí nós temos aqui, sobrou 3 horas e meia. 3 horas e meia.
que é suficiente para fazer a prova. 15 minutos, gabarito. Gabarito. Ou seja, o cara vai ter 3 horas e 15 minutos para resolver 60 questões. Tem que ter planejamento, cara. Tem que ter planejamento. Agora eu vou dizer para você que se você ficou meio desesperado, presta atenção. A prova do Enem tem 90 questões e é basicamente o mesmo tempo, tá? Para fazer. E as pessoas fazem, ok? Então, esse tempo de 3 horas e meia, com tudo isso aqui que ele falou, é suficiente para fazer a prova. Então é o seguinte, o cara tem que ir para a prova sabendo que tem 1 hora para resolver esse negócio. 1 hora para fazer a redação. Tá? Pergunta que não quer calar. Ele faz a redação no começo ou no final? Então, vai do candidato aí. Eu prefiro fazer no final. Eu também. Fazer no final. Porque às vezes, quando você faz no final, você tem a marcação do tempo, você já fica preocupado com isso, e às vezes você termina a prova antes. Isso. E dá um tempo maior para você fazer a redação. Entendeu? Agora, para fazer no final, você tem que estar consciente de que você precisa fazer a prova em 3 horas e 30 minutos. Você vai à redação. Para isso, gente, tem uma dica muito importante que é o seguinte. O concurseiro sabe. O cara que é concurseiro, o cara que faz vestibular, o cara que faz Enem, sabe como é que faz. Ó, você não pode ficar numa questão muito tempo. Se você não conseguiu fazer aquela questão, passa para outra, deixa aquela para o final. Porque, veja bem, quem passa em concurso, quem passa em Enem, quem passa em vestibular, é aquele que sabe a média, não é aquele que sabe muito matemática e não conseguiu fazer a prova de geografia, a prova de português, ou sabe muito português e não conseguiu fazer a prova. E esse concurso, assim, agora, nível geral, são 7 editais, aí eu falo assim com muito conforto o seguinte, não está difícil, não está difícil, apesar que a data está bem próxima, eu acredito que a banca não vai ser cruel, não vai cair jurisprudência, não deve cair a questão de súmula, vai ser uma prova bem tranquila, bem fácil. O aluno que elaborar uma estratégia de estudos, elaborar uma estratégia vencedora de estudos e de resolução de prova, tem tudo para sair competitivo e ser aprovado. Falou a palavra mágica, resolução de prova. Vou falar da parte de linguagem, professor. Manda bala. Na parte de linguagem, nós vamos focar na resolução da prova. Já baixei 10 provas e vou baixar mais, para nós trabalharmos isso dentro do nosso curso. Aí é para você que vai se matricular no curso. 10 provas e você vai verificar que existe um padrão, o que é mais cobrado, já vou dizer aqui para você, conectivo, conjunção é muito cobrado, conjunção integrante, conjunção subordinativa, pronome relativo, conjunção integrante, pronome relativo é o que mais cai, você precisa saber isso aí, tá? Que isso é uma tônica lá. Outra coisa, colocar texto em ordem, que tem a parte da redação, você saber qual texto, qual parte, ele pega um texto, coloca a primeira parte no final tal, você precisa colocar em ordem, e isso aí em todas, eu disse, todas as provas que eu baixei, tem uma questão dessa. É incrível, tá? Então, o ponto 5 aqui, contigo aí, olha lá, a prova de redação. Caráter eliminatório e classificatório será constituída por uma produção de texto em língua portuguesa. Ok. Tá? Diante de uma proposta de produção textual, o candidato deverá identificar o tema, ou seja, eu tenho vários textos abordando o mesmo tema. É fácil, é só identificar o tema. Por exemplo, o cara colocou 3, um texto orientativo, né? Segurança pública, por exemplo. Não vamos ser mais específico, né? Drogas. Drogas, ok, é outro tema. Aí ele coloca lá um tema que foi feita uma apreensão de droga na fronteira. Você já vai riscar lá, bom, apreensão de drogas. Drogas, ok. No segundo ele vai falar da dificuldade da polícia identificar os usuários e traficantes. Droga. Aí lá embaixo ele vai falar sobre o número de apreensões da Polícia Civil em relação às drogas no Estado. Drogas. Então você já sabe qual que é o tema, qual que é a temática. É drogas, o assunto é drogas. Só que lá embaixo ele vai falar, após ler o texto, faço a redação, buscando. Então ele vai especificar para você o que você precisa fazer em relação às drogas. Tem que ter título? Não precisa ter título, não está especificado o título. Ah, professor, se eu colocar o título, eu estou eliminado? Não, também não tem nada disso. Só que se você colocar o título, você vai perder no mínimo 4 linhas que você poderia usar para argumentar o seu texto. Não necessariamente. Mas se o cara tiver pouco argumento, ajuda, né? Se o cara tiver pouco argumento, já usou 4 linhas, mas né? Um dos elementos de avaliação é exatamente esse. O cara vai avaliar o seu argumento. Se você põe um pouco argumento...
Definir uma perspectiva adequada, é isso que você falou, né? Atender ao gênero solicitado, tá? No caso, uma dissertação de concurso público, né? Uma dissertação de prova, que é tranquilo. Desenvolver o tema mobilizando os recursos linguísticos e textuais que possibilitem um texto claro, coeso e coerente, que é exatamente você saber os conectivos, colocar o léxico, tá? Você fala léxico. E vai ter uma aula, né? Vai ter uma aula só de conectivos. O que é o léxico, professor? Tudo que você vai fazer em qualquer gênero textual, que define o gênero, dos elementos que define o gênero é o léxico. Você está falando sobre informática, existem palavras próprias da informática. Você está falando sobre culinária, existem palavras próprias da culinária. E aqui também. Nesse caso de droga, qual seria uma palavra própria? Várias, apreensão, ilícito, reeducando. Exatamente, né? Tudo que relaciona a questão das drogas, todas as palavras que relacionam a questão das drogas. Por exemplo, o cara sabe o número de lei de drogas. Ele pode mandar lá? Lei? Tem uma lei de drogas, antidrogas, né? Eu só sugiro que a gente tenha cuidado. Por quê? Porque muitas vezes as citações, elas podem, naquele momento, você saber, mas sai com alguma coisa errada. Aí entra naquele último item lá, dos 5 pontos. Então é bom, se você souber, é um trunfo. Não, mas vamos lá, ele identificou o tema, droga. Isso. Ele estudou a lei de droga. Ele lembra do número da lei de droga. Nossa, pode colocar. Manda lá, faz uma conexão, uma coesão. É sensacional. O cara que vai corrigir fala, pô, esse cara sabe. Manja o texto. Tá? Isso é um trunfo. Só que com cuidado se você colocar errado. Tá? Porque né, aqui fala da caneta, ó, tinta azul, preta. Volto a dizer, vai gerar muito problema isso aí, em função da pessoa que não tiver o treinamento adequado, identificar isso aqui, tá? Agora vamos para as habilidades. Então são 4 habilidades. Primeira habilidade, vale um ponto. Manda Gênero discursivo, tá? Gênero discursivo é uma dissertação, certo? É uma dissertação. Se eu mudar o gênero, eu tiro 0? Não. Se ao invés de gênero discursivo, eu fizer uma poesia falando sobre o tema, se eu estiver dentro do tema, não tem problema. Eu não vou tirar 0. Eu vou perder 1 ponto em função de não atender o gênero discursivo. Mamão com açúcar isso aqui. Tá tranquilo. Ou seja, foca no tema. Se você focar no tema... o gênero de ação, é o discursivo. Pronto. Eu acho muito difícil alguém... cara, é um ponto dado. Eu acho muito Você identificou lá o tema, cara, o gênero discursivo você vai fazer. Claro, você vai ter uma aula do qual que é a diferença de um para outro, de um gênero, né? Não tem como. Então, na minha opinião, um ponto dado, hein? Isso, a fuga do gênero não implicará pontuação 0. Então, você não tem pontuação 0. Se você fugir ao gênero, no máximo, você vai perder 1 ponto. Especialista é foda, hein, cara? 2. Habilidade 2, domínio da língua escrita padrão, ou seja, a parte gramatical. Gente, saber a parte de concordância verbal, concordância nominal, saber os itens mais importantes, saber que o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural, saber que o verbo fazer indicando o tempo transcorrido não vai para o plural, né? Essas coisas importantes. Basicão, né? Exato. Saber regência, saber aquelas regências básicas, o verbo assistir, né? O verbo visar, o verbo aspirar, esses verbos quando estão no sentido de alcançar, tem a preposição. Né? Então você tem que colocar acento indicativo de crase, se vier palavra feminina depois. A maioria não coloca. A maioria não coloca. Tá? Beleza? Ok. 2 pontos. Tá? Agora aqui tem um negócio muito importante que eu coloquei aqui. Ó o que ele vai falar assim. A pontuação nesta habilidade decorrerá da autonomia do produtor da utilização. Ou seja, tem autonomia para usar. O texto é dele, né? Aqui, da utilização da norma escrita padrão em relação ao não comprometimento da qualidade geral do texto. O que eu estou entendendo? O que nós entendemos? Se você faz um erro de regência e aquilo não compromete a qualidade do seu texto, você pode de 2 pontos perder 1, perder 0,25, perder 0,75, perder meio ponto. Não necessariamente vai perder os 2 pontos. Eu tenho uma dúvida pessoal. Tá? Uma dúvida mesmo. Então, tradicionalmente, o cara já assim, Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil, o cara já saía com 2 pontos. Uhum. E lá estava bem claro, cada erro localizado ele perdia 0,1. Não é esse caso. Não é esse caso. Não. Então, se o cara identificou lá 2 pontos, ele teve 9 erros, então ele vai ter 1,1. Exatamente. Aqui
tá colocado o número a pontuação que você vai perder em relação aos erros, tá? Mas não está colocado se é por erro. Está bem subjetivo, tá né? Bem o outro está bem subjetivo. E esse aqui também está bem subjetivo. Aquilo lá é mais objetivo. Objetivo, exatamente. Esse aqui é subjetivo. Então aqui que eu estou falando, se não comprometer a qualidade do seu texto, dos 2 pontos você pode perder 0,25, 0,1. Ah, o texto está maravilhoso. Ele teve um errinho aqui, ok, mas não comprometeu, o texto está bom. Então fica muito subjetivo. Então o avaliador ele vai ter essa autonomia. Ele vai. Não, pô, eu entendi. O senhor entendeu? Entendeu? Pronto. Então aí entra um outro detalhe que é a organização do seu texto. Quanto mais organizado, quanto mais legível é o seu texto, psicologicamente você já leva vantagem. Você fala legível da letra? Da letra? Eu tô Letra falando da cursiva ou letra de forma? Não tem nada a ver Uma coisa com outra. Não tem nada a ver se a sua letra é bonita ou feia. Ela tem que ser legível e organizada, certo? Você pode escrever com letra de forma? Pode, desde que você identifique letra maiúscula, letra minúscula, pontuação, beleza. A maior parte das pessoas que escrevem com letra de forma não faz isso. Você não sabe quem que é letra maiúscula, quem que é letra minúscula. Então organizar a sua página escrita é a primeira coisa. Colocar os itens, colocar os parágrafos alinhados sempre. Você pega um parágrafo aqui, vai fazer o outro aqui. Coloca aqui, e aí, dá um espaço. E aí eu vou voltar, né, Bodão? A importância do cara fazer as 3 rodadas, porque ele vai treinar um texto mais limpo, mais claro, mais... a sua caligrafia, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, nossa equipe de correção cobra, vai falar para você, você não colocou o parágrafo. O seu texto tá bom, mas você vai perder ponto no parágrafo, que você não colocou. Tá na organização. Não está alinhado. Não está alinhado. Você escreveu até o final daqui, na outra você escreveu, faltando 2 palavras, você escreveu para cá. Terminou aqui. É como se você estivesse escrevendo no Word com a formatação desse lado, né? Que fica todo desorganizado. Lado esquerdo. Exato. Então você tem que fazer naquele justificado lá. Cara, você falou uma coisa importante demais, né, cara? É o psicológico do examinador. É uma pessoa. O cara vai lá, aí uns garrancho feio, tudo. Você fica com preguiça de cara, eu tenho paciência. Eu leio forçado. Eu estou falando como corretor de redação de concurso e quem faz prova para concurso. Tá? Então eu vou revelar aqui, professor, então há uns 2 anos eu fiz uma prova de um concurso do interior, concurso grande, município grande. Eu fui o único corretor. Então você... Todas as provas. Você pegou bastante coisa aí. Eu fiz a prova e corrigi as provas. Eu fui o único corretor de todas as provas. E isso, primeiro, que não é bom, né? E segundo, para mim, eu estou corrigindo, eu estou lá na 30ª redação. Cara, eu já estou com aquele olhar assim, se eu ver uma redação que eu não consigo ler, eu não vou ficar me preocupando. Não vou ficar me preocupando em decifrar. Sinto muito. Eu sinto muito. Então é assim o psicológico de quem vai corrigir sua redação. Se ele vê uma letra bonitinha, que ele consegue ler, que ele consegue ver início, fim, pontuação e tal, o seu ânimo é melhor. O seu ânimo de dar uma boa nota é melhor. Né? Bacana. Você quer uma aula, hein, cara? Ok, né? Habilidade 2, ok. Habilidade 3. 3. Coesão e coerência. Isso aqui em todos os concursos. Isso aqui tira 2 pontos da sua redação. Presta atenção. E ainda mais. Se o cara não tem coesão e coerência, ele não vai tirar só 2 pontos, cara. Ele vai atrapalhar outros itens também. Claro. Olha só, é uma reação em cadeia, né? Essas 2 características atribuem unidade e clareza ao texto. Quando o texto não é claro, ele não é coeso, ele perde significado, ele perde significação, ele perde a unidade de que encadeia as ideias. Entendeu? E aí fica ruim. E às vezes, né, às vezes ele não faz essa clareza, não é porque ele não sabe o assunto. Ele não conhece as técnicas. Ele tem um bloqueio, então tem que exercitar, tem que treinar. Você quando está corrigindo as redações, você percebe, o cara sabe do que ele está falando. Mas ele não consegue articular as ideias. Tá? E aí quando você faz o nosso curso, o que a gente faz? Nós pegamos o texto que está desarticulado e nós conseguimos dar uma cara para ele. Fala, olha, o seu texto é assim. Está assim, mas ele deveria ser assim. Aí nós colocamos lá o mesmo trecho que você escreveu de maneira coerente, clara, para você perceber que você precisa melhorar. Porque às vezes o aluno não percebe
que ele está escrevendo para uma outra pessoa. Na cabeça dele, a outra pessoa está entendendo. Aí você pergunta para ele, mas o que você quis dizer? Não, professor, eu quis dizer isso, isso. Então por que você não escreveu? É aqui na minha vida pessoal e profissional, quando eu faço algum texto, né? Eu faço um texto, eu vou reler o texto, já pego bastante coisinhas, né? Mas eu sempre gosto de meter esse meu texto para outra pessoa, né? Exato. Mas aqui não tem jeito, né? É importante. Agora aqui não. Aqui você vai ter já, de cara, ter que mandar para outra pessoa corrigir. Então, você tem que se colocar no lugar do corretor. Será que o corretor está entendendo o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo, com clareza? Tá? Esse exercício é muito importante. Então aqui, professor, ó, C1. As partes do texto devem se apresentar bem articuladas entre si e ao todo, com continuidade e progressão temática. Tá? Sem circularidade, ou seja, encher linguiça. Prolixidade, você tem que ser conciso. Redundâncias ou repetições de ideias e argumentos. Tá? Agora eu vou defender o concurseiro aqui, o cara está sob pressão, né? Às vezes ele é redundante, porque ele acha que fica curto, né? Tem esse lance, cara, de... Pô, 30 linhas, o cara conseguiu passar o recado em 20 linhas. Vai perder ponto, cara? Não vai, mas olha só. Tem um item aqui que é o último item, a parte dele, que é a qualidade da sua argumentação. Tá? Então, uma redação de 30 linhas. Pensa bem, você tem um tema que é amplo. Vamos colocar droga. Olha o tanto de coisa que você pode falar. Como é que o cara podia fazer um texto? Vai lá, Valdão. Então, o texto sobre drogas... Como é que ele começaria vai ter que ter, então, ele tem que ter, primeiro, o que a gente chama de tópico frasal. Tá? Então, vamos supor que ele está falando sobre... a sociedade... ele vai começar com uma frase que vai iniciar o texto. Essa frase tem que chamar a atenção. Tá? Então, tipo assim, a sociedade... Né, está sendo vítima dos traficantes, as crianças estão se drogando. Ou você pode falar assim, ó, há décadas que o tráfico de drogas é combatido no Brasil pelas forças policiais. Pronto, você introduz, esse é o seu tópico. Depois você vai colocar o seu tema, o que você quer falar, o que está pedindo para falar. Tá? Aí você vai colocar lá, você não vai ainda argumentar, você só vai colocar o tópico. Esse tópico, esses 2 ou 3 tópicos dentro do que foi pedido, que você colocou, aí lá na argumentação é que você vai fazer. Tá? Então se você falou que a Polícia Civil é importante nesse processo, você vai dizer lá por que ela é importante, como ela faz para... As apreensões que estavam preças lá em cima. Exato. Aí as consequências disso, que é a declaração da família. Você fecha com uma conclusão. A conclusão nada mais é retomar aquilo que você já falou. Né? Então você coloca assim, ó, percebe-se que a apreensão de drogas no Brasil foi exemplar no ano tal, 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 tal. Mas é necessário, e aí você vai colocar o seu... Investir mais na polícia, exatamente, mais concurso, mais... Tudo isso nós vamos falar no nosso curso, na nossa parte de concreta. Eu acho que a gente já entrou aqui no item 4, né? Aí. Consistência argumentativa. Aqui, gente, entra um elemento fundamental que é o seguinte. A qualidade da sua argumentação. E hoje nós vivemos num mundo com muita informação e muitas delas sem valor, só valor num bate-papo. Não tem valor. Então você tem que pensar sempre, será que esse tipo de informação que eu estou passando, ela tem sustentação? Sustentação que a gente fala é sustentação teórica, sustentação lá da faculdade, ela tem uma consistência, tem amparo, tem legitimidade, ela está de acordo com a realidade. Exatamente. Não adianta a minha redação ser coerente internamente, mas externamente ela não ser coerente. O que é não ser coerente externamente? É colocar um argumento que não tem validade, por exemplo, científica. É complicado. Outro erro que eu vejo muito nessa nossa caminhada de concurseiro é o seguinte, o cara vai argumentar drogas. Ele vai colocar o que ele entende na cabeça dele. Não, para com isso, não inventa moda, cara. Olha, tem que ser coisas gerais, coisas comuns, que não tem contestação. Uma das coisas que eu falo, quando o tema é um tema complicado, você tem que usar a seguinte perspectiva. Vamos colocar droga, aborto, esses temas que são complicados na sociedade. Por mais que você seja a favor das drogas ou contra as drogas, se o seu corretor não for a favor e você for, por mais que a sua argumentação seja brilhante, já vai na defensiva. A gente chama isso da teoria do corretor neutro. Não existe corretor neutro.
O corretor ele tem uma perspectiva de vida, de mundo, de religião, que vai estar na cabeça dele. Tá? Então, nesse tipo de situação, o que nós fazemos? A gente coloca elementos favoráveis, elementos contrários e faz uma discussão entre eles, colocando no final um ponto de vista. Esse é o mais indicado, tá? Porque você não está a favor nem contra tudo, mas você está discutindo um tema que é uma discussão da sociedade, tá? Colocando elementos favoráveis. Tem um negócio aqui importante, ó. Vive condizente com o seu nível de escolaridade, sem fixar seu senso comum ou repetir o óbvio. Exatamente. São chamados clichês, tá? São chamados clichês. Se você colocar o óbvio da sociedade, a polícia deve fazer apreensão de drogas onde elas... Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Você tem que se focar em como a polícia fez isso, quais os dados que você tem e como ela precisa melhorar para isso. É necessário uma polícia mais aparelhada do ponto de vista científico, que é uma coisa que não se fala muito, tá? Com mais pessoas melhores treinadas, com uma escolaridade mais rebuscada para que ela possa melhorar a qualidade. Você já está colocando um item que é diferente do senso comum, tá? É importante isso aqui. Okay? E nessa aqui, professor, ó, 5 pontos. 5 pontos. Não tem perdão. Se a sua redação ela tiver com pouco argumento ou com um argumento desqualificado, você corre o risco de perder metade da pontuação que você precisa. E aí fica complicado. Agora, uma opinião pessoal, minha. Tá? 4 itens, nota 10, 0 a 100, vamos, né? 0 a 100, 10, né? Nota de corte 5. Pegou leve a banca, hein? Pegou leve, hein? Eu acho também. Pegou leve. Eu acho que eles não vão ser muito... Pegou leve. Nesse item aqui, normalmente os caras é 60%, 65%, 70%. Agora, 50% dá para montar uma estratégia vencedora. Dá para montar. Se você assistir às aulas, daqui até o seu concurso, assista às aulas, assista todas as dicas e faça a sua redação. Faz a redação o mais cedo possível, para você ter o feedback, para você melhorar. Nós temos vários exemplos de pessoas que conseguiram ser aprovadas com uma redação que estava ruim e que melhorou nesse percurso. Tá? Um item muito importante, professor, não esquecer do TAF, né? Depois você vai falar sobre isso. O TAF é o seguinte, o TAF é o teste físico, né? A gente vai ter uns podcasts específicos em relação a isso, tá? Bem específico mesmo. E o TAF também tem que se preocupar com o TAF, cara. Não adianta porque... passar na prova, não adianta, na prova teórica e reprovar no TAF. Eu estou nesse mundo de concurso para polícia faz mais de 20 anos. E eu já vi vários casos, pessoas extremamente fortes, assim, que você via, o cara fazia academia, mas não conseguia fazer 2 barras. Ou fazia errado. Ou fazia errado. O cara fazia 10 errados. É muito frustrante você passar na prova teórica, que é aquela que é difícil, e reprovar na prova. Não, tem que treinar, tem que ter humildade. E falando da humildade, Bodão, assim, cara, eu vivo da educação todos os dias, né? Aula, aluno. Infelizmente, Bodão, nossa formação inicial, tá, de ensino médio, ensino fundamental, tanto da escola pública, também da escola particulares. Sim. Infelizmente nós estamos formando aí, eu me considero culpado também nisso aí, não é um culpado, é um sistema todo, mas as pessoas têm, Bodão, muita dificuldade, não todas, claro, mas a maioria esmagadora, absoluta das pessoas, principalmente das pessoas aí que já são egressos, né? Tem dificuldade de formular um texto com 30 linhas. Sim, tem. Isso é real e é fato. Tem. É fato, então não tem jeito. E fato. Muitas delas, e eu vou colocar aí, mais de 60%, conseguem, com um mínimo de orientação, conseguem fazer esse texto ficar bom. Um texto com problema fazer ficar bom. Tá? O texto que não é bom, veja bem, o texto que não é bom é aquele que o cara não consegue articular o tema, porque ele não conhece do assunto, com a técnica de redação. Aí fica ruim. Mas a maioria dos nossos alunos consegue fazer isso e eles... Vamos dar uma finalizada aqui, que o nosso tempo... rapidão, ó, na folha é expressamente proibida a identificação... Isso, aquele negócio de colocar, não coloca nome, não coloca estrelinha, não coloca desenho, não coloca nada. Nada que identifique. Será atribuído nota 0, né? Ok. O texto não definido, não seja apresentado no espaço estabelecido. Ou seja, ultrapassou as 30 linhas, escreveu atrás, escreveu do lado, escreveu do lado. Deu uma esticadinha ali. Não, uma esticadinha bem, mas escrever do lado, escrever embaixo, não. Não é, né?
A nota de corte 50%, né? Isso. Ok, né? Tranquilo aqui, né? Vamos lá. Consulta individual do desempenho da prova. É no endereço É eletrônico. muito importante isso, porque é o seguinte, questão do recurso, né? Isso. Caberá recurso, né? Desempenho, ok? Isso. Desempenho da pontuação de candidato da Esse prova aqui é o após último. análise de recursos em lista aberta será publicado, ou seja, vai publicar o nome só depois dos recursos para todo mundo Isso. saber, de acordo com o Tem a cronograma. prova, tem a nota, você entra com recurso, depois de todos os recursos analisados, é que sai a lista definitiva nesse endereço aqui, ó, www.concurso.fmt.br. Cara, beleza, hein? Que aulão, hein, cara? Muito bom, meu professor. Que aulão, hein? E eu espero muito que vocês vão lá, gente. 10 parcelas de R$15, vamos combinar, né? Não tem como você não fazer o nosso curso aqui, tá? Você que tem um sonho de passar no concurso da polícia, essa é a hora de concretizar o seu sonho e nós estamos aqui para te dar aquela força e dar aquele empurrão. Bacana, ó, mesma estrutura aqui, gente, da PJC e do CFO também. Mesma coisa, mesma estrutura, hein? mesmo edital, tá bom? Meus amigos, forte abraço, fique com Deus aí e contamos com vocês. Valeu, Abraço, amigão. até mais. Valeu. Puta que aulão, hein, cara. Ficou bom, né, professor? Ficou melhor que o seu? Ah, bem melhor. O meu foi específico, né? E aí, beleza? Cadê o editor aí? Acabei de terminar, ele acabou de sair. É? Vamos gravar outro? Vamos? Tô pensando em fazer o seguinte, Bodão. Vamos gravar só a cabeça. O que você acha? Beleza. Aí vai ficar mesmo esse aqui? Clique lá